que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Já há alguns dias eu venho falando da idolatria, com versículos bíblicos, mostrando na Bíblia o quanto Deus fica irado contra a idolatria. Porque estamos no mês da idolatria, o mês mais diabólico, mais profano, mais pagão da história. É o mês de dezembro, quando se comemora o Natal, que nada a ver com a Bíblia, nada a ver com o cristianismo. O Natal foi uma festa pagã introduzida pela Igreja Católica, pelo imperador Constantino, no ano 320 e pouco. E a igreja aceitou essa festa pagã. Esta festa pagã não começou no nascimento de Jesus. Essa festa pagã, repito, ela começou assim que Noé saiu da arca. Apenas para você lembrar. Noé teve um filho chamado Canaã, que foi amaldiçoado, se tornando cão. E ele, então, começa a idolatria. Ele tem um filho chamado Nimrod, que cria a Torre de Babel, que cria a astrologia, que cria toda forma de idolatria. Porque foi esse o projeto do diabo, para poder desviar as pessoas do caminho de Deus. O maior projeto do diabo é a idolatria. Se você ler a Bíblia com calma, com cuidado, você vai ver que Deus sempre avisou o povo para não se misturar com outros povos, porque Deus sabia que os outros povos eram pagãos. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, não fez caso. Se misturou com outras nações, e aí eles comemoravam tudo quanto é festa. Então, o Natal, ele sempre existiu como festa pagã. Nada a ver com o nascimento de Jesus. No livro de Jeremias, se alguém pode escrever aí, 44, Jeremias 44, 15 e 17. O povo diz para Jeremias: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Quer dizer, o povo não quis obedecer os profetas. Porque os povos, ou o povo de Israel, estava tão envolvido com as outras nações, com a prostituição, com a idolatria, que mesmo os profetas falando, eles não obedeceram. Hoje a mesma coisa acontece. As pessoas não querem obedecer à lei de Deus. Elas preferem obedecer às tradições. Se você comemora o Natal, se você coloca a árvore de Natal, eu mostro para você na Bíblia, basta você ver os meus vídeos aí. O apóstolo Paulo diz que quem faz isso está aliado aos demônios. Você acredita na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita no que o apóstolo Paulo escreveu? Ele diz que quem está associado à idolatria está associado aos demônios. Não sou eu que estou dizendo. Está na Bíblia. E o Natal é uma festa idólatra, pagã e diabólica. Então, se você analisar a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver quantas vezes o povo de Deus foi destruído pelos seus inimigos e Deus assim o permitiu porque eram idólatras. Eles acreditavam no Deus Sol, na deusa Lua, Semíramis.
Eles matavam as crianças, ofereciam a Baal. Baal vem de Babilônia. E quem criou a Babilônia? Foi Nimrod, que Deus destruiu, Deus confundiu as línguas. Então, a idolatria foi e é o maior projeto do diabo. E a Bíblia, meu amigo e minha amiga, ela condena a idolatria. E Deus fala que os idólatras vão para o inferno. Então, se você comemora o Natal, se você fica dando presentinho, árvore de Natal, você está aliado aos demônios. E aí depois o mesmo pastor te chama para fazer a vigília da virada, que a sua vida vai mudar. E você, estupidamente, você acredita. Aí depois o pastor diz para você, olha, vem na sexta-feira, o fogo vai descer, é o dia da libertação. Ué, não existe libertação sem verdade. O pastor está pregando mentira para você e está mandando você fazer corrente de libertação. Quando Jesus diz que é a verdade que liberta. É o que eu estou fazendo com você. Dentro da Bíblia. Pergunta ao seu pastor. Aonde está escrito para comemorar o Natal? Pergunta ao seu pastor se ele sabe quando começou o Natal. Talvez o seu pastor vai dizer que o Natal começou quando Jesus nasceu. Ele é tão burro que ele vai dizer que o Natal começou quando Jesus nasceu. Não, o Natal começou quando Semíramis, ela casada com seu próprio filho Nimrod, ela tem um filho chamado Tamuz, que ela disse para todo mundo que nasceu atrás de uma árvore, e que esse Tamuz era a reencarnação do seu filho ou marido Nimrod, que se tornou Deus. As pessoas começaram a adorar Nimrod como Deus. E a Semíramis, sua mãe e sua esposa, como deusa, a rainha dos céus. E aí começou a história de colocar árvore e colocar presente. Mas o seu pastor, burramente, ele vai dizer que o Natal começou quando Jesus nasceu. Não, o Natal já existia, pelo menos há 4.000 anos antes de Jesus. Só que o Natal era uma festa pagã. Alguns judeus não comemoravam. E aí, como que ele se introduz na igreja cristã, no cristianismo? Foi quando o imperador Constantino, ele cria uma só religião, uma só igreja, que ele chama universal, que é a Igreja Católica. E aí passou a ter uma única igreja, a Igreja Católica, a Igreja Universal. E alguns cristãos não aceitaram isso, porque eles eram fiéis a Deus, a Jesus. E aí alguns foram mortos, outros foram presos e outros tiveram que fugir. E aí o Natal é introduzido na igreja evangélica e as pessoas comemoram. Pergunta o seu pastor. Aonde está escrito para comemorar? Qual foi o discípulo que comemorou? Isso é uma festa diabólica, idólatra. Aí, no livro de Jeremias 44, o versículo 15 e 17, se alguém pode escrever aí, eu agradeço. 15 e 17, Jeremias 44, o versículo 15 e 17. O povo dizendo ao profeta, o que você falar para a gente, nós não vamos obedecer. Eu pergunto a você, a história não se repete? O que eu falo para você, você não acredita. Porque você prefere acreditar numa mentira, numa tradição pagã, diabólica, que se chama Natal. Porque a sua família comemora, porque se você não comemorar, as pessoas vão ficar tristes com você, e você quer agradar a sua família, você quer agradar o seu netinho, o seu gato, o seu cachorro. Então, você prefere desagradar a Deus e agradar as pessoas. E depois, você levanta a mão, Senhor, eu te amo. Não, você não ama, você é um mentiroso. Porque quem ama não segue essa tradição. Quem ama tem raiva dessa tradição. Não raiva das pessoas, mas raiva da tradição, que é diabólica.
Por isso que as pessoas estão dentro das igrejas e oram tanto, né? Vai aos montes, desce os montes. O que acontece? Nada. Porque Deus não pode honrar a pastores covardes, mentirosos, que estão propagando uma festa diabólica que sempre existiu. Quando, olá Fabiano, quando nenhum discípulo comemorou. Veja aí os meus vídeos, aonde Paulo fala, quem se associa à idolatria se associa aos demônios. Está escrito isso. Quem se associa à idolatria se associa aos demônios. Será que o seu pastor nunca leu isso? Está no Novo Testamento. Será que o seu pastor nunca leu que os idólatras e os covardes e os mentirosos herdarão o reino das trevas? Sim, ele já leu porque ele prega isso. Mas ele comemora o Natal. Ele leva você, ele induz a você a comemorar a festa mais diabólica, mais pagã, infernal, se tem outro nome, você me ajuda aí, que existe, chamada Natal. Pergunta o seu pastor, fala, pastor, quando que o Natal existiu? Quando que ele começou? Olá, Railson. Pergunta o seu pastor. Pergunta se ele sabe. As pessoas não sabem. As pessoas comemoram por tradição. Gastam dinheiro, botam árvore de Natal. Tudo isso é diabólico. Tudo isso é diabólico. Mas o que vai se fazer? Você quer agradar a sua família? Você quer agradar os seus amigos? Problema seu. Agora, não peça nada a Deus, porque Ele não vai te responder. Isso eu te garanto. E posso te provar na Bíblia. Quem me honra, eu honrarei. Quem me despreza, será desprezado. Então eu tô falando para você na Bíblia. Você que acredita que Deus é muito bonzinho, né? Que basta você ir na igreja, basta você dar o seu dízimo, a sua oferta, que Deus vai te responder. Ele tem te respondido. Veja as quantidades de promessas que os pastores fazem. Veja a quantidade de campanhas que os pastores fazem. Eu sempre falo a mesma coisa. Onde está a resposta? Aonde está a resposta? O povo da igreja deveria ser o mais rico, né? O mais poderoso do mundo. E é o mais pobre. O povo cristão é o mais pobre. O povo católico é rico, na sua maioria. Os muçulmanos são ricos. O Islã, que é a segunda religião do mundo, é o Islã. Primeiro são os católicos. Depois o islamismo. Os cristãos estão em quarto lugar em população. Isso você vai ver os cristãos. 90% é pobre, miserável, mas estão dentro da igreja. Sabe por quê? Porque eles são idólatras. Eles adoram pastores, nome de igreja. Chega a escrever na camisa, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Ah, o meu bispo, meu pastor, meu apóstolo. Quer dizer, os caras estão mentindo, estão enganando e o povo continua idolatrando. E depois você quer que Deus te responda. Pergunta ao seu pastor, aproveita, ainda há tempo. Fala assim, pastor, me diz aonde está escrito do Natal, para a gente comemorar. Pastor, Jesus mandou comemorar? Os discípulos comemoraram o Natal? Tem alguma data? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? O senhor pode me mostrar na Bíblia? Sabe o que ele vai dizer para você? Ele vai ficar nervosinho e vai dizer que você quer saber muito. Que você é endemoniado, que você não está na fé, que você está questionando o homem de Deus. É porque tudo é o homem de Deus. Tudo é o homem de Deus. Se você fizer uma pergunta, se você questionar, não, você está questionando o homem de Deus. É o homem de Deus. Isso, sabe por que eles falam isso? Para você continuar sendo encabrestado, burro, estúpido. Aí eles usam dessa tática. Olha, você está questionando o homem de Deus. Não fale do homem de Deus. Não julgue o homem de Deus. É engraçado, né? Jesus julgou. Os discípulos julgaram.
A Bíblia manda denunciar os falsos. João, Paulo, mandou denunciar os falsos profetas, mas na igreja moderna você não pode falar do ungido de Deus. Isso é malandragem. Isso é malandragem. Fala, pastor, se o senhor me provar na Bíblia que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, se o senhor me provar na Bíblia que a gente tem que comemorar o Natal, se o senhor me mostrar na Bíblia que o Natal é uma festa cristã, eu dou tudo que eu tenho. Um exemplo apenas, claro. Eu dou tudo que eu tenho. Ele não vai te provar, porque não tem base bíblica que Jesus nasceu no dia 25, que é uma festa cristã e que alguém comemorou, algum discípulo comemorou. Não tem base bíblica. Agora, o Natal tem base bíblica pagã. Pagã. Diabólica. Basta você ler lá, vai lá, em Gênesis, e ler quando Noé sai da arca. Aí você vai ver a história, a Torre de Babel, você vai ver o nome de Semíramis, de Cuxi, de Nimrod. Aí você vai ver. Aí tem base bíblica do que eu falo para vocês. Na Bíblia tem a rainha dos céus, tem as pessoas adorando o sol, a lua, os órgãos genitais dos homens, tudo isso está na Bíblia. Agora, não está na Bíblia que é uma festa cristã, que a gente tem que comemorar, e que Jesus nasceu no dia 25 e que a gente tem que dar presente. Então o pastor não vai poder te responder, porque não convém ele te responder. Não convém, porque ele quer que você seja enganado para tirar o seu dinheiro e a sua oferta. E você, burramente, você dá. Escuta o que eu vou dizer para você. Você comemora o Natal? Não peça nada a Deus, porque Ele não vai te dar. Escute o que eu estou dizendo para você. E eu posso provar para você na Bíblia que Deus não ouve. Deus disse, eu amo os que me amam. Os que me honram serão honrados. Você está honrando a Deus ou honrando uma tradição pagã diabólica? Você está honrando a Deus ou honrando a sua família e o seu netinho? Você já comprou o presentinho? Já comprou a árvore de Natal? Você está honrando a quem? Ao diabo ou a Deus? Você está honrando ao diabo. Você não gosta do que eu falo, né? Não tem problema não. O povo está aí, ó. Jeremias 44, 15 ao 17. Leia. Os profetas eram contra a idolatria. Só você lê a Bíblia. Você não tem curiosidade de saber da vida do artista, da vida do cantor, da vida do pastor? Você tem curiosidade das fofocas? Leia a Bíblia. Tenha curiosidade de quem foram os profetas. Você lê a Bíblia, é fácil, você vai ver. Os profetas eram contra quê? Eles eram contra a pobreza. Eles eram contra o quê? Leia a Bíblia. Você vai ver que todos os profetas eram contra a idolatria, porque esse era o sentimento de Deus. E o profeta, ele simbolizava o sentimento de Deus. Veja o que aconteceu com Moisés, quando desceu do Monte Sinai e quebrou as tábuas da lei, do testemunho, e matou os idólatras, amando de Deus. A ira de Moisés, o furor de Moisés, era o mesmo de Deus. Assim de fácil. Talvez você não encontre um pastor falando como eu falo. Talvez você não goste de mim, porque você está tão acostumado com a mentira que você me chama de ofensivo, de estúpido e antipático. Você está tão habituado com a mentira desses pastores moderninhos que combinam a calcinha com o sutiã, a calcinha toda apertada, pescando siri. Talvez você esteja tão acostumado com eles que eu, para você, eu sou um carrasco, eu sou um estúpido. Essa é a grande realidade. Quando a gente está habituado com a mentira, a verdade nos incomoda. A verdade nos incomoda. Mas quando a gente está habituado com a verdade, o que nos incomoda é a mentira, que é o meu caso.
Eu tenho o livro, Um Chute na Idolatria. Tudo que é de idolatria está nesse livro. E tudo que é de idolatria está aqui nesse livro, com versículos bíblicos. Tudo. Tudo que você possa imaginar. Mas vê se os pastores compram o livro. Eles não compram. Agora eles pagam cantores para cantar, ganhar 10, 20, 30 mil reais. Com dinheiro do povo, que não é deles, naturalmente. Você está habituado com a mentira, com o engano. Então, eu não sirvo para você. Mas eu vou seguir falando porque o meu desejo é honrar a Deus. O meu desejo é honrar a Deus e não a você. Goste você de mim ou não, eu não vou te agradar. O Natal é uma festa pagã, diabólica, criada pelo diabo. Não tem base bíblica, nenhum discípulo comemorou, Jesus não mandou comemorar. Não existe nenhuma menção ou observação do Natal no Novo Testamento. Por quê? Você já perguntou por quê? Pergunte o seu pastor. Pergunte o seu pastor. Ele não vai saber responder. Ou se ele sabe, ele é um covarde, ele é um mentiroso. O mesmo pastor, você fala, pastor, pergunta a ele, pastor, estava querendo pular carnaval, o que o senhor acha a gente pular carnaval? O que ele vai dizer? Tá amarrado, irmã! Tá amarrado, isso é festa do diabo, carnaval é festa do diabo. Ele vai dizer isso. Aí você, tá bom, pastor, tudo bem. E o Natal? É festa de quem? Pergunta a ele. Assim de fácil. Você vai ver a reação dele. Ele vai ficar vermelho, amarelo, preto. Você fala, pastor, o senhor está dizendo que o carnaval é uma festa do diabo. O carnaval sempre existiu. Se chamava Saturnália. Era uma festa pagã chamada Saturnália, aonde acontece o que você vê aí, prostituição, bebida, muita comida e sexo. Isso já existia desde quando o mundo é mundo. Por isso que Deus acabou o mundo na época de Noé. Aí você pergunta, pastor, o senhor diz que o carnaval é uma festa do diabo. Como é que o senhor comemora o Natal? O Natal é uma festa cristã, pastor? O senhor pode me mostrar na Bíblia aonde está escrito para a gente comemorar o Natal? Ele não vai te mostrar. Pergunta a ele, pastor, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mandam comemorar o Natal? Porque foram os discípulos que estiveram com Jesus, que dormiam com Jesus, que comiam com Jesus, que andavam com Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles eram amigos de Jesus, eram íntimos de Jesus. Eles comemoraram o Natal, pastor? Ele não vai saber te responder, porque ele é um covarde. Ele sabe que ele está te enganando. Mas ele quer o seu dinheiro, ele quer a sua oferta. E você, burramente, você dá. Um pastor que comemora o Natal, ele não é digno da sua confiança. Escuta o que eu estou dizendo para você. Porque ele sabe. E ele está te enganando. É por conveniência. Porque ele sabe que se ele não fizer o Natal na igreja, a metade da igreja vai para outro lugar. É ridículo, é nojento quando eu vejo um pastor fantasiado de Papai Noel, e presente, árvore de Natal. São os mesmos que dizem que a sua vida vai mudar. Você já leu na Bíblia que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Você já leu na Bíblia que a gente não pode adorar dois senhores?
Você já leu na Bíblia? Naturalmente que você já leu ou já ouviu. A gente não pode adorar dois senhores, nem pode ser amigo do mundo. O cristão autêntico, verdadeiro, ele é solitário. Ele não tem muitos amigos. Ele não é benquisto. Ele não é muito amado. O cristão autêntico. O crente não. O crente se dá bem com todo mundo. O crente é igual ao mentiroso. O crente é igual ao enganador. Se dá bem com todo mundo. É igual puxa-saco. Se dá bem com todo mundo, mas é puxa-saco. É mentiroso, é enganador. O cristão não. O cristão, ele é verdadeiro, ele é autêntico, ele é honesto, ele tem caráter. Então ele não se dá bem com esse mundo. Ele não é muito simpático às pessoas. Agora, o crente não. O crente é igual ao diabo, ele se dá bem com todo mundo. Quem é cristão tem ódio dessa festa. Ódio, não das pessoas, mas tem ódio dessas festas pagãs. Você comemora o Natal? Você pode ter uma imagem de São Jorge, da Aparecida, de Iemanjá na sua casa, que é a mesma coisa. Você tem uma árvore de Natal? Coloca uma imagem da Iemanjá, do São Jorge, do Oxum, do Ogum. Bota esses demônios na sua casa, que é a mesma coisa. Não faz nenhuma diferença. Porque o diabo está escondido aí. Aí depois você fica reclamando que Deus não te ouve, que isso, que aquilo outro. Claro, você está deixando de honrar a Deus para honrar a uma tradição. E Jesus foi contra a tradição. Jesus disse aos sacerdotes e aos fariseus: vocês são mais amantes das tradições dos homens do que dos mandamentos de Deus. Foi Jesus quem disse isso, não fui eu. Quando você tiver uma dor de barriga, pede ao Papai Noel para te livrar. Tá? Ou ao seu pastor, que comemora o Natal. Pede ao Papai Noel. Bota um sapatinho na janela. Faz o pedidinho. E você está incentivando o seu filho ao engano. Você está incentivando o seu filho a uma festa pagã diabólica. É como se você estivesse dizendo: meu filho, dá a mão ao diabo, tá? E atravessa a rua. Porque o Natal é a festa mais diabólica, mais pagã, mais nojenta que existe na face da terra. E não foi criada por Deus. Os pastores não falam isso, porque são covardes na sua maioria. E alguns que falam como se estivesse peidando para dentro. Me desculpe a expressão, de tão covarde que eles são. Alguns falam, mas falam, quer dizer, é aquela verdade que parece mentira. E o diabo fez de uma mentira parecer verdade. E o seu pastor, que tem a verdade, mas ele fala como se fosse mentira. Então você não acredita no seu pastor. Você vê como eu falo. Eu não falo peidando para dentro. Eu não falo para te agradar. Você vê a minha raiva. Você vê a minha fúria quando eu falo sobre a idolatria. E eu não sou assim agora, sempre fui. Praticamente há quase 40 anos que eu sou assim. Porque eu sei que está na Bíblia, porque Deus condena. E Deus mata os idólatras. E os idólatras vão para o inferno. Então, fica aí essa mensagem e você decide a quem você quer agradar, a Deus ou a sua família. Veja. Só para terminar. Um dia disseram para Jesus: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Jesus disse: quem? Minha mãe e meus irmãos? Não. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Foi Jesus quem disse isso. Naturalmente que alguém diz: Jesus é tão grosso, Jesus é tão estúpido com a mãe dele, com os irmãos dele. Jesus foi claro.
Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, filho de Deus não é quem vai na igreja, porque o diabo também vai. Filho de Deus é quem honra o seu pai. Assim de fácil. E você está honrando a quem? Você está honrando a sua família. Essa festa vai acabar. Aí vem os sofrimentos. Aí quando chegar o mês de janeiro, começa a aumentar tudo. Já anunciaram o aumento do IPVA, o aumento disso, o aumento daquilo outro. Aí você fica, porque esse político, porque aquele político, porque esse governador. Quer dizer, é a mesma coisa todos os anos. Enquanto vocês estão comemorando essa festa do diabo, gastando dinheiro, se endividando, os políticos estão fazendo leis para ferrar o povo. Quando chega janeiro, aumenta tudo. Tudo aumenta. E você fica mordendo a língua. Aí os pastores malandros ficam dizendo, não, porque a sua vida vai mudar, porque é o primeiro mês do ano, porque é a vigília da virada, porque é o primeiro mês do ano, e isso, parará. É a mesma ladainha de sempre. Mas eles pregam a mentira para o povo, que eles não creem. Mas você gosta. Chamar você de estúpido, os estúpidos ficam com raiva de mim. Que tenham todos um bom dia.